Chega mais, nação! Ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que começou a preparação para a partida contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter mudanças na escalação, nós vamos analisar a imprensa esportiva, a repercussão, a preparação dessa partida. Tem informação importante sobre as finanças do Flamengo, informação sobre o Saul e também sobre o ex-técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que já tem um clube novo, vai comandar um clube na Europa. A gente vai falar tudo isso aqui no nosso canal, mas chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Ó, vários comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Rondônia, Paraná, Piauí, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará, Bahia. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Flamengo é um dos maiores clubes do mundo. Aí você vai perguntar, pô, João Guilherme, conta algo novo, porque isso aí não é novidade, todo mundo sabe disso. É verdade, mas foi divulgado um ranking internacional em que o Flamengo aparece em grande destaque, um ranking mundial que vai render cada vez mais dinheiro. Por isso que eu coloquei aqui o cifrão na tela deste vídeo. Eu vou explicar tudinho para você. É uma marca expressiva obtida pelo Flamengo. Enquanto isso, eu te convido, seja membro do canal Fala João Guilherme, nível prata. Também, a informação vem do estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo do Esporte, o CIES Football Observatory. Eles divulgaram um ranking com os clubes mais seguidos do mundo nas redes sociais. E eu vou mostrar aqui na tela para você que o Flamengo está muito bem na fita, hein? Cada vez mais escalando uma posição de destaque no ranking mundial. Então, eu convido você a acompanhar comigo isso a partir de agora aqui neste vídeo. Veja aí, acompanhe comigo. O primeiro lugar é o Real Madrid, né? Você vê ali mais de 487 milhões de seguidores. Isso aí, gente, somando todas as redes sociais, tá? É importante dizer isso. Depois vem o Barcelona, não tão distante do Real Madrid. Manchester United em terceiro, PSG em quarto, um time que cada vez mais vai ganhando projeção. O Manchester City em quinto, Liverpool em sexto, aí Juventus, Bayern de Munique, Chelsea, Arsenal. Você vê uma presença inglesa muito forte aí no top 10. Aí depois vem o Tottenham, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Milan e olha aqui quem aparece. Flamengo, 71,6 milhões de seguidores, juntando todas as redes sociais. Flamengo vem crescendo mês a mês. É impressionante. E eu falo isso com muito orgulho, né? Porque a gente trabalha na Flamengo TV e acaba participando dessa ascensão diretamente. O Flamengo está à frente do Al Nassr. O Al Nassr é o time que tem simplesmente Cristiano Ronaldo, né, gente? Borussia Dortmund, Al Ahly, que tem uma torcida gigantesca, o time egípcio, Galatasaray, Roma, Inter Miami com Messi, tem mais de 43 milhões de seguidores, e aí aparece o Corinthians na 22ª posição, com 43,1 milhões de seguidores. O Boca Juniors também aparece ali na 26ª posição, mas você percebe que o Flamengo tem um grande destaque. O Boca tem 31 milhões, o River Plate 30,3 e o América do México 29,7. Tá vendo aí? Percebeu o impacto do malvadão nas redes sociais? Gente, é impressionante. Primeiro, a diferença do Flamengo para o Corinthians chama muita atenção. Se tem alguém ainda que contesta, quem tem a maior torcida e quem dá mais audiência, isso aqui é audiência, é engajamento. Olha aí, as pessoas querem ver, querem acompanhar, querem saber, né?
há uma diferença brutal de quase 30 milhões de seguidores separando Flamengo de Corinthians. E um detalhe, o Flamengo é o primeiro time da América que aparece e disparado na frente dos outros. Se você somar Boca Juniors e River Plate, os gigantes argentinos, que são times mundiais conhecidos no planeta todo, você não chega no Flamengo, cara. É impressionante. E o América do México, que é uma equipe muito forte, né, na América Central, na América do Norte, com 29,7 milhões. Então, realmente, são números impressionantes do Flamengo. E aí, o que significa, João Guilherme? Você começa a entender por que o Flamengo atingiu um faturamento acima de 2 bilhões de reais, por que a camisa do Flamengo é a mais valorizada do futebol da América hoje, com patrocínios na casa de mais de 400 milhões de reais, somando todas as marcas que ali estão. Por que tantos investimentos estão sendo feitos por grandes empresas? Gente, perceba isso aí, é um público enorme que segue e acompanha o Flamengo. Obviamente que nem todos que estão ali torcem para o Flamengo. A grande maioria é Flamengo, mas tem uma galera que não é Flamengo e que acompanha o clube para saber as informações, e também todo o meio esportivo cada vez mais passa a acompanhar o Flamengo com muita atenção. Então, esta audiência, este engajamento crescendo, vai render cada vez mais dinheiro para o clube de regatas do Flamengo. E aí as pessoas colocam em dúvida, tem a maior torcida, não é a maior torcida. Gente, mais uma vez, o Flamengo aparece em destaque entre os clubes brasileiros em um ranking, em uma pesquisa que mede tamanho de algum item. E o Flamengo, além de sempre aparecer, desde sempre, como a maior torcida do Brasil nas pesquisas, vai expandindo o seu domínio pela América. Daqui a pouco, ainda não, mas daqui a pouco vai começar a ser um time que vai incomodar Boca e River na América do Sul em termos de tamanho de torcida, hein? Se o Flamengo continuar crescendo, disputando Libertadores, ganhando Libertadores, o público latino observa muito isso. Então o Flamengo está nessa escalada. Ele hoje já tem muito mais fãs fora do Brasil, aqui no continente americano, do que ele tinha, por exemplo, há 10, 15 anos. Então, contra fatos não há argumentos. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, tem quase 72 milhões de seguidores nas redes sociais. A Flamengo TV, que é a emissora que eu trabalho, tem mais de 8 milhões de inscritos e é a 9ª TV de clube do mundo, a maior fora da Europa, e neste ano de 2026, nesse primeiro semestre, já é a 9ª maior do mundo também em número de visualizações, só perdendo para aqueles gigantes todos que estão ali, os gigantes europeus. Então isso é algo muito sério, que os torcedores menosprezam muitas vezes, mas isso aí, gente, rende dinheiro, visibilidade. Os tempos mudaram. Antigamente era a TV, era o rádio, era a audiência. Agora, além da TV e do rádio, você tem a internet, que assume cada vez mais o protagonismo, as redes sociais, o YouTube, e o Mengão tá sobrando e, pelo visto, vai continuar bem à frente por muito tempo e ficando cada vez mais forte. Curtiu o tema do vídeo? Comente aí, dê a sua opinião. Você acha isso relevante? Você acha que isso é importante para o seu time? Investir nas redes sociais, ter outras fontes de renda, não depender apenas de venda de jogador, de patrocínio apenas na camisa. A rede social é uma fábrica de dinheiro e o Flamengo, como ninguém, está sabendo explorar isso. Quero saber a sua opinião. Falarmos do Flamengo, que se reapresenta nessa quinta-feira e inicia a preparação para pegar o Coritiba. Jogo no sábado, 4 horas da tarde, no Maracanã. Esse jogo seria no domingo, mas por conta do amistoso da seleção brasileira no Maracanã no domingo, o jogo do Flamengo foi antecipado para sábado, então, repito, 4 horas da tarde. Eu não sei vocês, mas eu, Vene Casagrande, estarei lá para ver esse último jogo do Flamengo antes da parada para a Copa do Mundo. E por falar em Copa do Mundo, temos notícias sobre Neymar e ela não é boa. Pois é, Neymar machucado, é isso mesmo?
A CBF emitiu um comunicado oficial que preocupa demais a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo, inclusive, vai fazer o Flamengo jogar muito desfalcado contra o Curitiba. 9 desfalques por conta de jogar, na verdade 10, né, contando com o goleiro Nanete, por conta de convocação para a seleção. Tem o Jorginho lesionado, 11, e pode chegar a 12. Pois é, tem um jogador que saiu com muitas dores no jogo contra o Cusco, será reavaliado nessa quinta-feira e ainda não tem presença confirmada para o jogo de sábado contra o Coritiba, e é justamente numa posição que preocupa demais a vida do técnico Leonardo Jardim. Além disso, temos informações sobre a intertemporada do Flamengo no exterior. Vocês lembram que eu falei que era Argentina ou Portugal? Esses dois países eram os favoritos aí para receber o Flamengo em uma possível intertemporada durante a parada para a Copa do Mundo. Pois é, o Flamengo caminhou tudo. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Saul. Primeiro, o Saul é um jogador que passou por um período complicado aí por conta de lesão, uma cirurgia no tendão, demorou a voltar, voltou ali no começo de maio, e é um jogador que está sofrendo bastante nesses jogos que ele tem entrado, que ele tem sido acionado. Não foi bem contra o Cusco, na minha concepção, e depois do jogo ele até disse: ainda não sei quanto tempo teremos, mas sei que tenho que trabalhar, voltar para estar na melhor condição física, que o tendão fique bem. Então vou ficar sem férias. Fisicamente ainda me falta muito. Desde 18 de dezembro não jogava muitos jogos. Outro dia joguei contra o Atlético Paranaense um gramado artificial e sofri muito, mas a equipe precisava de mim. Hoje, terça-feira, igual a ontem, segunda, eu não sabia se poderia jogar pelas dores, mas acordei melhor e tive a oportunidade de jogar, de correr minutos e pouco a pouco tentar pôr coisas difíceis. Espero a cada volta estar fisicamente bem e poder competir de igual com os companheiros. Inclusive o Saul deixou o jogo por volta ali dos 25 do segundo tempo, com muitas dores no local do tendão, justamente o local que ele passou pela cirurgia, porque ele levou uma pancada muito forte. Inclusive o lance, eu não posso botar aqui, obviamente, questão de direito de transmissão, eu acho que era cartão vermelho para o jogador do Cusco. E o Saul, ele deixou o campo por conta disso, ele estava com muitas dores. Depois do jogo eu fiquei sabendo que ele relatou muitas dores mesmo para os médicos, e ele vai ser reavaliado nessa quinta-feira. Não tem presença confirmada contra o Curitiba ainda. Tem que esperar a reapresentação e essa reavaliação da equipe médica do Flamengo. Então, e justamente numa posição que o Flamengo está muito desfalcado, já não tem Jorginho, já não tem De La Cruz, mas também De La Cruz, sejamos francos, já sendo muito sincero aqui, está fazendo a menor falta. Então, acho que para sábado, Everton Araújo e Pulgar, não tem segredo, não tem segredo. Eu acho que é dessa maneira que o Leonardo Jardim tem que montar os dois volantes. Queria saber a opinião de vocês, tá? É o seguinte, galera, vamos falar agora da internacionalização da marca. Na verdade, vou falar do Neymar, que eu esqueci de falar dele, porque a CBF emitiu um comunicado oficial, o Neymar parece estar lesionado, não é só um edema não, tá? A CBF informou que o atleta Neymar Júnior não participou do treino da seleção brasileira realizado na tarde desta quarta-feira em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da seleção brasileira. Com outras palavras, Ancelotti chamou o cara lesionado, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar fora contra o Panamá. Assim, a seleção não perde nada. Vai ficar fora no amistoso contra o Egito, dia 6. A seleção não perde nada. Eu acho que o Neymar perde muito mais não jogando esses amistosos que propriamente a seleção brasileira. O que importa é a partir do dia 13 de junho. É ali... Gente, olha só. A Vene tá torcendo... Eu levaria o Neymar? Não. Mas já que levou, vou torcer muito a favor. Eu sou brasileiro. Eu quero a seleção brasileira campeã, independentemente de quem esteja lá. E se o Neymar tá lá, bota ele num plástico bolha, ele é o craque do time, que ele fique bem e possa performar durante a Copa do Mundo. Isso se a seleção brasileira não entender que tem que cortá-lo, mas aí é uma outra questão. Lembrando que, bate na madeira aí, em 98 o Romário foi cortado da seleção da Copa do Mundo de 98 por conta de um problema na panturrilha. É um problema muito complicado, não é um problema simples de resolver, ainda mais o Neymar, que sofre muito com problemas físicos, e não está mais no começo de carreira, muito pelo contrário, está caminhando para o fim da carreira dele. Vamos lá, galera. Falar agora desse projeto do Flamengo de internacionalização da marca. O Flamengo bateu o martelo
e já sabe para qual país vai durante a parada para a Copa do Mundo. Vocês se lembram que eu noticiei aqui que os jogadores vão receber férias a partir do jogo, pós-jogo contra o Curitiba e se reapresentam no Ninho no dia 19 de junho. E aí o Flamengo estava discutindo internamente sobre essa possibilidade de fazer alguns dias no exterior, uma intertemporada no exterior. Argentina ou Portugal? O Flamengo bateu o martelo, será em Portugal durante essa parada para a Copa do Mundo. O Flamengo ficará em Lagos, lá no Algarve, de 29 de junho a 11 de julho, tá? A viagem não terá custos ao clube, é uma empresa que vai contratar o Flamengo para expor a marca do Flamengo. O Flamengo, enfim, é uma excursão que o Flamengo vai fazer. Basicamente o que o Real Madrid faz no Japão toda hora, é isso. É o que o Flamengo vai fazer em Portugal, e repito, vai ficar em Lagos, lá no Algarve, e a ideia é o Flamengo fazer 3 amistosos. O Flamengo não terá custo, e os jogos são da responsabilidade da empresa. Ah, o Flamengo poderia pegar o Benfica. Beleza. É só se a empresa conseguir marcar com o Benfica. Então não depende do Flamengo. Pode ser contra o Gil Vicente? Pode. O Flamengo não sabe. Os jogos, repito, são da responsabilidade da empresa, tá bom? O Flamengo não tem nada a ver com isso. São 3 jogos, 3 amistosos que o Flamengo fará, portanto, nessa ida ao exterior. Eu, particularmente, não sou contra, desde que não atrapalhe a preparação de jogadores. Quando eu falo preparar, atrapalhar é questão de infraestrutura, porque a gente sabe que o Ninho do Urubu dá todo suporte aos jogadores. E eles, querendo ou não, estão perto de casa, não precisam dormir. Lá, óbvio que tem que ter um hotel bom para receber toda a estrutura do Flamengo, todos os jogadores. Mas é óbvio que o Flamengo jamais ia aceitar algo que atrapalhasse os jogadores, acredito eu, né? Então, tá aí, martelo batido. Você que é rubro-negro, nunca viu o Flamengo e mora em Portugal, terá a oportunidade de ver em Algarve, de 29 de junho a 11 de julho. Tamo junto. É isso aí, nação. E olha, uma informação que pegou todo mundo de surpresa na manhã desta quinta-feira é a notícia de que o Felipe Luiz está de casa nova. Felipe Luiz será o novo técnico do Mônaco. Exatamente. O técnico estava sendo especulado por vários clubes da Europa, recebeu proposta do Chelsea, do Bayer Leverkusen e também do Mônaco. Ele acabou sendo seduzido pelo projeto do Mônaco, que prometeu novos reforços, colocou na mesa dele um contrato de 2 anos, com possibilidade de renovação automática e um salário astronômico para o novo técnico que já treina o Mônaco na próxima temporada. O técnico Felipe Luiz, que foi, multicampeão pelo Flamengo. Muitas pessoas criticaram quando ele saiu do Flamengo, disseram que era para ter dado tempo para o técnico. Muitos diziam que ele teria que terminar essa temporada pelo menos, completar esse ciclo, e ele não conseguiu completar. Muita gente preferia que ele continuasse, outros preferiam que ele saísse. E aí, o técnico Felipe Luiz, que estava alguns meses sem trabalhar, estava se projetando já para voltar para a Europa, fechou com o Mônaco. Uma informação importante do jornalista Fabrício Romano, um jornalista muito renomado na Europa que, não costuma errar. Então, eu digo para você, Felipe Luiz será o novo técnico do Mônaco já na próxima temporada. Que ele tenha muito sucesso, ele é um técnico vitorioso no Flamengo, conquistou tudo, fez a alegria da nação no ano passado, ganhou Brasileirão, Libertadores, ganhou tudo, Copa do Brasil. Não tem o que falar do Felipe Luiz. A gente só torce para que ele tenha um bom êxito, sucesso na carreira dele, que um dia ele possa voltar com toda a bagagem e experiência da Europa para treinar o Flamengo. E um detalhe é que os jornais da Europa disseram que o que chamou a atenção do Mônaco para poder começar a conversar com o Felipe Luiz foi a forma que o Felipe Luiz fez o Flamengo jogar contra o Paris Saint-Germain. Eles gostaram demais da forma que o Felipe Luiz fez com o Paris Saint-Germain no Mundial de Clubes, vocês se lembram. E o Mônaco estava buscando um técnico que tivesse essa característica, e essa partida foi uma partida crucial para determinar essa incentivada, esse contato com o técnico Felipe Luiz. E aí, deu tudo certo, Felipe Luiz já estará de casa nova na próxima temporada. Outra informação importante é do jogador Alexandro, que está renovando seu contrato com o Flamengo. O Alexandro, ele está inclusive convocado para a Copa do Mundo, ele vai defender a seleção brasileira
os representantes dele sentaram com o Flamengo, conversaram uma possibilidade de renovação de contrato ou de estender o contrato e chegaram à conclusão de renovar o contrato por mais um ano. Então ele joga no Flamengo até o fim da temporada de 2027, contrato renovado com o Flamengo. Falta apenas o Alexandre assinar, mas tudo que precisava para que esse contrato fosse estendido já foi determinado, já está tudo no papel, tudo aclarado, da forma que o jogador queria, da forma que o Flamengo queria, e o contrato do jogador está renovado. Então, mais um jogador que vai permanecer por mais um ano aí, defendendo a camisa do Flamengo. É isso daí, nação. Olha, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você seguir a gente lá. Lá a gente fala sobre futebol, Flamengo, notícias do mundo, do futebol, claro, e a gente tem aquela resenha, a gente faz palpites, tem tudo lá. Segue a gente lá, a gente vai ter um contato mais próximo também, tá bom? Tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.